Abram a Bíblia em Gálatas, no capítulo 2. Esse ano que é o ano das bem-aventuranças, nós vamos realmente ver aquilo que foi ministrado aqui agora nos dízimos, Malaquias 3,18, a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Amém? Glória a Deus. Esperamos que o Senhor nos encontre daqueles que servem. Amém? Por isso nós temos que estar antenados a tudo que é ministrado, a todas as direções dadas, e não desviar dela. Continuar sempre no centro, continuar sempre reto, como foi pregado no domingo. Amém? Gálatas 2, a partir do 11, o Senhor ministrou algo. Nós da intercessão estamos fazendo, desde o início do ano passado, estudos das cartas. Começamos com as cartas, né? E estudando as cartas de Pedro, o Senhor ministrou algo em mim, que a gente pensa que é maduro o suficiente, mas quando a gente olha para a palavra, aquilo que o Senhor ministra, a gente pensa que a gente vê que tem que aprender muita coisa ainda. E aprendi isso com a vida de Pedro, o que o Senhor ministrou em mim, do homem que era totalmente imaturo. E quando você lê essas cartas, você vê a maturidade que ele teve no final da sua vida, tão quanto teve Paulo. Amém? E eu sei que dói, eu recebi, doeu pra caramba, mas a gente tem que entender que isso tem que fazer diferença na nossa vida, tem que realmente causar transformação. Você pode até ficar ofendido, talvez, não somente com o que eu falo aqui, mas com qualquer um que vem aqui ministrar, mas você tem que reclamar para Deus e orar, porque isso tem que causar transformação de vida. A gente não está aqui para dar indireta para ninguém, a gente está falando apenas a palavra do Senhor. Então, se caso você fique ofendido, é porque você precisa de transformação de vida. Amém? Glória a Deus. Então, a partir do verso 11, diz assim: quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Olha que Paulo está falando de Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por mim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter de deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores, dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Feche seus olhos para a gente possa orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por este momento, Senhor, por essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ler, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agora que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, e nos conduza, Pai. Oh Deus, aquilo que o Senhor quer, Pai, nos ensinar hoje, Pai, nos conduza, Pai, a tua verdade, Pai, da tua palavra, Pai, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, Pai, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, Pai, que faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e ela
ela é boa também para discernir pensamentos e intenções do coração, Pai. E é através dessa palavra, Pai, que nós queremos hoje ser confrontados, Pai. Nos confronta hoje para que a gente possa realmente, Pai, ter transformação de vida, Pai, através do Teu Evangelho, Pai. Usa-me, Pai, como vaso na Tua casa, Pai, e permita, Pai, ministrar aquilo tudo que o Senhor já ministrou em mim, Pai. Que eu não fale nada de mim mesmo aqui, Pai, e que o Senhor, Pai, flua em mim, Pai, o Teu querer e a Tua vontade hoje nesse altar, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa aqui, desses versos do 11 ao 21, e esse ano é o ano das bem-aventuranças, e nós vamos precisar realmente aprender a viver como crente maduro na fé, deixar de ser menino na fé, como Paulo diz, para que a gente possa crescer no Senhor, amém? Então, aqui, Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, ele relata a época que ele visitou a própria região da Galácia, lá em Atos, no capítulo 13 e 14, você acompanha essas histórias, essa primeira viagem missionária dele, né? E ele que conta algo interessante a respeito de Pedro, uma bela exortação que ele deu a Pedro, como ele próprio cita aqui, na presença de todos, ou seja, no meio da assembleia, ele chama a atenção de Pedro, ele exorta Pedro, e Pedro, no início, é aquele rapaz, aquele discípulo que era bem imaturo na fé, como todos nós, como aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito do Senhor, e esse Espírito precisa ser trabalhado, ele é um bebê, ele precisa passar para a adolescência, depois ser adulto, para que nós possamos atingir a plenitude do Senhor, atingir a maturidade na fé. E Pedro, ele era esse bebê na fé, ele era essa criancinha na fé, falava, aquele rapaz que falava sem pensar, agia sem pensar, como também nós também agimos sem pensar muitas vezes. É aquele que também, ele duvidou da palavra de Jesus, lá em Mateus 14, 28, naquela passagem do barco que Jesus começa a andar sobre as águas, e os discípulos começam a ficar apavorados pensando que era um fantasma, mas Jesus responde lá no verso 27, não temas, sou eu. E Pedro, duvidando, no verso 28 fala, se é tu mesmo, mande ter contigo sobre as águas. Não havia necessidade disso, ele duvidou ali da palavra, tanto que ele deu alguns passos, mas afundou, porque ele era ainda fraco na fé. É aquele também que disse que nunca abandonaria Jesus, quando Jesus está no Getsemane, um pouco antes de ser preso, lá em Mateus 26, 34, ele diz assim, Senhor, eu nunca te abandonei, por mais que todos possam te abandonar, eu jamais te abandonaria. E Jesus simplesmente responde, em verdade vos digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então, ele era esse rapaz, era esse homem que falava, agia sem pensar. E quantas vezes a gente também tem esse tipo de atitude? A gente fala, pode contar comigo, para qualquer um aqui, principalmente para o pastor, ou para qualquer um da liderança, mas muitas vezes nem no culto aparece, que é o mais básico de fazer, que é a reunião da assembleia, que é estar junto, estar presente, é o mais básico, e nem no culto não aparece. Então, como que a gente pode contar com uma pessoa que nem no culto vem? Era esse tipo de pessoa que Pedro era, nos evangelhos, era esse tipo de pessoa, mas Pedro tinha algo, que nós devemos ter também, a vontade de servir, a vontade de estar com Jesus Cristo, a vontade de estar aprendendo algo novo, por mais que ele seja repreendido, ele sempre estava procurando crescer na fé, estar sempre procurando crescer espiritualmente. Ele nunca, você vê ele, por mais que das exortadas que ele recebe, nenhuma passagem bíblica você vê ele reclamando, ou na própria carta que ele escreve, você vê ele falando algo, reclamando de algo. Não, tudo isso, promoveu tudo isso, o ajudou a crescer na fé. Tudo isso que aconteceu com ele, foi edificando ele espiritualmente. E ele também é aquele que reconheceu Jesus como Cristo. E o próprio Senhor disse a respeito da igreja para ele, porque até aquele momento,
não tinha falado de igreja. Apenas nesse momento ele cita a respeito de igreja. Eles nem sabem ainda o que é o termo igreja. Eles vão aprendendo depois no livro de Atos sobre esse termo igreja, sobre essa reunião de pessoas para adorar ao Senhor. Lá em Mateus, do capítulo 16, do 16 ao 20, quando ele reconhece que Cristo, né? Cristo pergunta, e vocês quem dizem que sou? Pergunta para os discípulos, e Pedro, com muita sabedoria naquele momento, responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foste sangue nem carne que revelaste, mas meu Pai que estás no céu. E ele continua dizendo: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Ele tem, apesar de ser imaturo, ele ainda tem essa revelação. Ele ainda é usado por Deus, porque a pessoa ser usada por Deus, não quer dizer que ela é aprovada. Podemos ser usados, mas não somos aprovados pelo fato de sermos usados por Deus, porque o Senhor usou até a mula de Balaão, mas a mula não vai subir com o Senhor, você não concorda? Entendeu? Então, ser usado não é sinônimo de aprovado, amém? Então ele foi muito usado até ser aprovado, amém? E ele também é aquele que, junto com João, lá no início da igreja primitiva, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ficado com eles 40 dias, em Atos 3, ele cura aquele coxo. Ele e João estão entrando na porta do templo, vê aquele coxo, que o coxo pede dinheiro para eles, né? E o coxo até olha para eles, espera receber dinheiro dele, mas ele cita, né? Fala, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então ele ali também foi muito usado, que a partir daquele momento já começou uma perseguição contra a igreja, porque ali, logo depois que ele cura esse coxo, todo mundo se reúne ali, porque eles ficam todo mundo maravilhado, porque aquele cara havia anos ali na porta e nunca havia andado, tinha aquele mesmo problema. E ali Pedro começa a pregar. Ali que ocorre aquela primeira pregação dele, e 3.000 almas convertidas, 3.000 almas aceitam Jesus. Uma coisa maravilhosa ali acontece. Ele ainda não foi aprovado, ele ainda era ainda um menino na fé, e já estava sendo usado dessa forma, Pedro. Amém, glória a Deus. E ali começa uma perseguição a partir do capítulo 3 de Atos, por causa dessa pregação, dessa aceitação de Jesus. Porque em seguida, mais um pouco para frente, ele prega de novo, e 5.000 almas convertida. E ali em 2 pregações que o cara prega, já 8.000 já aceita Jesus. Ali no Atos 4:4 diz que 5.000 almas aceitam a palavra que é pregada naquele dia. Então, novamente, ele é usado pelo Senhor. E, novamente, é iniciada uma perseguição contra aqueles que falavam em nome de Jesus. Uma perseguição daqueles que eram os crentes da época, aqueles que vinham do judaísmo, aqueles que praticavam a lei de Moisés de forma ferrenha, que ainda não tinham recebido a graça que o Senhor tinha deixado, a verdadeira graça que o Senhor tinha deixado aqui na terra. Eram perseguidos por esse povo que se diziam os crentes da época. Amém? Glória a Deus. E como eu disse, ele era muito usado, mas porém não era aprovado. E no início da igreja primitiva, estou contando aqui a história até chegar à parte que Paulo fala lá em Gálatas, né? A primeira viagem missionária dele. Eles sofreram essa perseguição. Eles sofreram muito no início da igreja primitiva, porque eles pregavam a palavra, pregavam a respeito da graça, que eles não estavam mais sob o jugo da lei, pregava a respeito de Jesus, sobre o novo nascimento, sobre a nova aliança que o Senhor tinha nos deixado dos fariseus, dos saduceus, os doutores da lei, e pregavam que eles precisam se circuncidar, eles precisavam praticar a lei de Moisés, e muitos cristãos voltavam para o judaísmo, eles tentavam judaizar esse povo, esses novos cristãos. Então, eles sofriam o que a gente podia chamar de uma graça barata, voltar para o jugo da lei. Hoje também nós sofremos algo parecido, só que hoje a gente chama de hipergraça, é o contrário, né? A gente sofre com o mesmo problema. Por isso que nós devemos se manter no meio, reto como o pastor pregou, a graça verdadeira de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.
Então eles vinham destruindo tudo aquilo que os apóstolos no início estavam construindo. Eles tentavam destruir tudo isso que eles estavam destruindo. E lá em Atos, no capítulo 10, logo depois que Saulo se converte, e o seu nome é trocado para Paulo, Pedro, ele tem uma visão ali. Ele ainda ele era um crente imaturo, ele ainda não tinha tido o amadurecimento completo. Lá em Atos 10, ele está na cidade de Jope, e ele sobe ao terraço, ele estava com fome, ele estava esperando preparar o jantar, ele sobe ao terraço, e ele tem uma visão ali do Senhor, um êxtase, como fala a palavra de Deus, uma visão que desce uma toalha, né, sobre o telhado, e ali o Senhor coloca vários animais, quadrúpedes, aves, répteis, todos os animais que eram considerados imundos na lei de Moisés. E ali ele escuta uma voz do anjo: mata e come. E ele fala: não, Senhor, eu jamais farei isso. Eu jamais coloquei coisa imunda na minha boca e jamais colocaria coisa imunda na minha boca. Era o crente perfeito, né, para falar isso, né? Tá, parece, né? E isso repete por 3 vezes, ele nega por 3 vezes. Aí a visão acaba. E muita gente usa esse texto, apesar de ter explicação, né? Não é difícil também aprender porque o que significa essa visão, porque logo na frente ele explica para os outros discípulos. Mas muita gente insiste em dizer que por causa disso, o Senhor, todos os alimentos que eram impuros agora viraram puros. A gente está liberado geral, pode comer o que quiser. Mas a palavra de Deus em Atos 10 não quer dizer isso, apesar de ter vários outros textos, mas aqui não é o momento, não quero falar a respeito de alimentos, apenas chegar à parte da circuncisão. Então, o Pedro tinha um sério problema, um sério preconceito contra os gentios. Ele não conseguia pregar para os gentios, porque ele ainda achava que os gentios eram imundos por causa da lei, e eles eram realmente considerados imundos por causa da lei, mas Cristo veio para mudar isso. Ele veio para trazer graça para todos aqueles que aceitarem, amém? Para todos que desejam um novo nascimento, amém? E ele tinha um sério preconceito, e ele compreende isso lá em Atos no capítulo 11, explicando para os discípulos, amém? E mais um pouco para frente, ali a partir de Atos 13, nós temos a primeira viagem de Paulo, missionário, que ele vai junto com Barnabé para a região da Galácia. Ali ele visita primeiro Antioquia, né, da Pisídia, ele vai para Icônio logo em seguida, para Derbe, para Listra, e depois vai retornando nessas cidades e volta para Jerusalém, até chegar em Atos 15, que tem aquele concílio sobre a circuncisão. E não foi diferente em todas essas viagens que ele vem fazendo. Ele pregava, havia novos convertidos, mas havia um bando de ignorantes judeus que vinha atrás, destruindo tudo que ele estava fazendo, judaizando os cristãos, e muitos estavam voltando. Você tem que circuncidar. O principal foco deles era a circuncisão. Eles não aceitavam. Até uns que, eu aceito Jesus, mas você tem que circuncidar. Não havia mais necessidade de circuncisão. A circuncisão não era feita mais na pele, e sim no coração da pessoa, depois de Cristo. Amém? Então, eles tentavam destruir tudo. Eles não entendiam uma coisa básica, que eu quero aqui tentar explicar para vocês, passar de forma rápida a respeito. João, no capítulo 1, no verso 16, fala que nós recebemos plenitude e graça sobre graça. E no verso 17, João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade foi por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Agora abre lá em Gálatas, já está em Gálatas, né? Só avança um pouquinho aí, no capítulo 3, no verso 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou de jugo, algumas versões, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei tinha um propósito, esse propósito tinha início e fim, e ele está dizendo bem claramente aqui, para conduzir a Cristo. E no verso 25 diz assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou ao jugo da lei. Então, que Paulo está falando aqui para os Gálatas, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, porém, ela tinha um prazo de validade. A lei foi necessária para aquela época.
E era uma preparação para Cristo. Uma preparação apenas para Cristo. Porém, a lei não conseguiu produzir a eficácia necessária por causa da nossa carne. Por isso foi necessário vir Jesus para que morrer por nós. Amém? Olha só, agora abre em Romanos, no capítulo 8. Volta um pouquinho aí em Romanos, no capítulo 8. Então, havia um tempo que estávamos sob a tutela da lei, a humanidade estava sob a tutela da lei, e ela tinha apenas um propósito: conduzir a Cristo. E obviamente depois da manifestação de Cristo, as coisas já não poderiam estar mais da forma que estavam antes, porque quando muda o sacerdote, há mudança de lei. Hebreus 7,12 diz isso: quando muda o sacerdote, há mudança de lei. Paulo não, né? O autor de Hebreus está dizendo aqui que quando ele não está dizendo que excluiu a lei ou se extinguiu, a mudança, tá? A mudança de lei, há mandamentos, amém? Então lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 3, diz assim: porquanto o que for impossível à lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A lei, aqui Paulo está dizendo que ela estava enferma pela carne. Esse enferma aqui no grego, quer dizer que ela estava doente, que ela já não estava mais tendo o mesmo efeito, ela estava enfraquecida, doente. Mas não porque a lei era ruim. O próprio Paulo fala no capítulo 7 que a lei é boa, o mandamento é santo. Ele fala para Timóteo lá no capítulo 1, verso 6, que a lei, capítulo 1, verso 8, que a lei é boa quando usada de maneira correta. O Paulo não está falando mal da lei. Ele está falando que a nossa carne, por causa da nossa carne, a lei não sofreu, ela não teve o mesmo efeito, a eficácia que ela deveria ter. Amém? Glória a Deus. Então o que a lei não conseguiu produzir, a graça produziu. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Então esse era o ponto que eles não conseguiam entender. O único problema era a nossa carne, porque a carne é a mesma de quando Adão pecou. Quando o pecado entrou na nossa carne, essa carne é a mesma, de antes, depois, de agora. A nossa carne não mudou, ela é a mesma. O problema é que quando Cristo veio e trouxe a nova aliança, essa nova aliança, quando a gente aceita Jesus, nós somos mudados a nível de espírito, a nossa carne continua a mesma. Amém? Glória a Deus. Nós recebemos o Espírito do Senhor quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós aceitamos essa graça. Porém a carne, isso aqui, o nosso espírito está dentro de uma gaiolinha chamada carne, chamada corpo, que é totalmente corruptível. Então o problema sempre foi a nossa carne. Não era o problema, não era a lei, o problema era a nossa carne. E ele trouxe essa nova aliança para que a gente pudesse receber esse Espírito. E além disso, para nos ajudar a combater o pecado, que a lei não conseguiu produzir, agora a gente consegue produzir sobre o pecado, trouxe o Espírito Santo, o Consolador, para que a gente pudesse combater o pecado. Amém? Glória a Deus. Então, além de recebermos o Espírito do Senhor, temos o Espírito Santo que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, esse povo que estava combatendo tudo que os apóstolos estavam ensinando, eles não estavam entendendo isso, essa coisa básica, que na verdade até muita gente até hoje não entende muito bem isso. Então, o que a lei não conseguiu produzir, a graça conduz, a graça produz, ela produz, entendeu? Também Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque elas são opostas entre si. E Romanos 7, ele também cita sobre as duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. Porque a velha natureza, por mais que você recebe a nova natureza da nova aliança, a velha natureza continua aqui dentro de você. Por isso, elas são opostas, elas lutam todos os dias. E a nossa carne clama pelo pecado todos os dias. Por isso há essa luta, mas nós temos o Espírito Santo agora para nos ajudar. Por isso que todos os dias nós devemos tomar muito cuidado e prestar atenção e orar para que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne. E a gente tomar o cuidado, muito cuidado, de não seguir os desejos do coração,
como dizem a hipergraça, né? Você segue, se o seu coração te faz feliz, vai embora, né? Assinado Satanás, né? Bilhetinho dele. Então, a gente deve seguir o nosso espírito, como aqui Paulo está falando. E no verso 4 de Romanos, ainda continuando aqui na leitura, Romanos 8, ele fala: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus fala para Nicodemos, em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos através do Espírito, por isso que nós conseguimos vencer a carne, segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus veio para estabelecer a sua própria lei. Ele fala sobre a lei de Cristo. Paulo também fala, Gálatas, sobre a lei de Cristo. E ele trouxe aqui, ele não anula a lei em nenhum momento. Se vocês prestarem atenção, quando ele fala, um novo mandamento vos dou, ele está subindo o nível. Ele está subindo o nível. Então a graça não é mais fácil. A graça não é o que pregam por aí, dizendo que agora está liberado tudo, que você pode fazer o que você quiser, que Jesus perdoou você. Não, não é dessa forma que funciona. Mateus 5, a partir do verso 25 até o 45, eles vêm citando. Os antigos diziam, quando ele fala da lei de Moisés, mas um novo mandamento vos dou. Um exemplo, 5:25 diz que os antigos diziam, ou a lei de Moisés dizia, não adulterarás. Mas eu vos digo, que aquele homem que só de olhar com más intenções para uma mulher, já pecou, já adulterou. Aí é mais fácil ou não é? É mais difícil ou não é que a lei? Ele nunca rebaixou, ele sempre subiu de nível. Ele também diz que, a respeito, agora esqueci, mas dos versos, no Mateus 5, do 45 ao 47, ele vem recapitulando todas as leis e vem subindo de nível, todas as leis. O que continuava como roubo na lei, ainda continua como roubo, é errado fazer. O que era matar ou homicida, continua também sendo homicida. Isso não mudou em nada. Ele apenas vem engrossando o caldo, como nós já falamos aqui. A graça não vem para facilitar nada, ela vem para engrossar o caldo. Amém? Glória a Deus. Então não pense que a graça é permissão para você pecar. A graça é permissão para você fazer o que deve na telha. Não é dessa forma. Tem mandamentos que Jesus deixou. Ele diz lá em João 14:21 que aquele que seguir os meus mandamentos, esse me ama. Então nós devemos seguir os mandamentos que Cristo deixou para nós. Amém? Glória a Deus. E aqui quando Paulo chega lá em Gálatas no capítulo 2, é nessa parte quando ele está em Antioquia e Pedro vem visitar ele. E Pedro tinha um problema, que foi falado, o pastor citou sobre a hipocrisia. Ele era um hipócrita, até naquele momento, porque ele fazia uma coisa, falava uma coisa e fazia outra. Ele tinha uma certa atitude com os gentios, mas com os da circuncisão, com os judeus, ele tinha outra atitude. E é essa hipocrisia que nós não devemos ter. É essa hipocrisia que nós não podemos ter, de ser aquele homem que Tiago fala, no capítulo 1, ser de ânimo dobre, de ter duas faces, de falar uma coisa e fazer outra, ser uma coisa na igreja, lá fora ser outra, ser uma coisa na minha frente e por trás ser outra, falar bem na frente dos outros e falar mal pelas costas. Era esse tipo de pessoa que Pedro era. Ele era um hipócrita. E imagino quando ele recebeu isso, quando Paulo cita aqui ainda falei na frente de todos, que você era um hipócrita. Só que Pedro, ele tinha essa paixão, ele tinha vontade de mudar. Ele não era do ministério, do mimimi, da mimilândia, como acontece muito hoje em dia. Entendeu? Ele não tinha esse problema. Se a igreja gostasse de mimimi, o pastor contratava um gato gago, ficava mais fácil, né? Até sair um miau tinha bastante mimimi. Então, ele não tinha esse problema, ele não fazia parte, ele não tinha mimimi com ele. Ele não tinha essa frescura que muitos crentes têm hoje em dia, que não aceitam escutar a verdade. Que são aqueles que Paulo fala em Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4,
que muitos não suportarão a sã doutrina, terão comichões no ouvido. Esses não suportam, esses ficam brabo, esses ficam de mimimi, ficam com frescura. Ah, está dando indireta para mim. Não é indireta, meu irmão. Aqui a gente fala direto, é para todo mundo mesmo. Amém? Glória a Deus. Todo mundo que sobe aqui, você tem que entender que é uma direta. Você tem que entender quando você está aí, ó, eu estou recebendo uma direta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, esses que faz parte do ministério amimilante, são esses que Paulo cita para Timóteo. Não suportarão a sã doutrina, terão comichões no ouvido, procurarão mestres para satisfazer os seus próprios desejos, gostam de escutar aquilo que agrada. E o que a hipergraça prega? Adora pregar aquilo que só aumenta o ego da pessoa que está escutando, que só massageia o ego. É gostoso de ouvir, é uma maravilha ouvir, é gostoso de ouvir mesmo. Mas o que vai produzir? Não vai produzir mudança em nada, não vai produzir nada. Vai levantar uma multidão vai estar seguindo essas pessoas, mas não vai estar produzindo nada. É um cego guiando outro cego, como Jesus fala, e um abismo chama outro abismo. Esse é o problema. E o pior é que tem aumentando o número desses seguidores da hipergraça. Mas nós já sabemos que isso iria acontecer, porque Jesus disse, Paulo disse, Pedro disse, e João, em Apocalipse, teve a revelação que disso também iria acontecer muito. Iriam distorcer tudo, a palavra. O problema da igreja primitiva, que eles distorciam, eles não entendiam a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus. E hoje, eles também ainda continuam sem entender a graça de Deus, só com uma vertente totalmente diferente, bem pior do que na igreja primitiva, porque eles queriam circuncidar, queriam que eles fossem circuncidados, senão eles falavam, vocês são impuros porque vocês não estão circuncidando. Mas como eu falei, a circuncisão não era mais na pele do homem, e sim no coração de todos aqueles que aceitam Jesus, de todos aqueles que aceitam o verdadeiro evangelho pregado. Em Romanos 10:4, Paulo cita que o fim da lei é Cristo. A lei, aquela que teve aquele propósito, a lei de Moisés, porque Cristo cumpriu ela integralmente, para nos dar a nova aliança. Amém? Glória a Deus. Então ele veio para trazer essa nova aliança. E a gente tem que aprender com Pedro, a ser maduro na fé, que sendo exposto à exortação, não ficou reclamando ou chateado, não foi para a rede social fazer textão, ficar dando indireta para um ou para outro, porque não gostou de ouvir o que ouviu na igreja, mas através daquela exortação teve uma verdadeira mudança de vida. E aí você pergunta, como você sabe que teve uma mudança de vida, se aqui no livro de Atos nem cita mais a respeito de Pedro? É só você ler as cartas de Pedro, você vai perceber a mudança que ele teve, porque o que ele escreveu nas cartas de Pedro, é para entender que aquela exortação que ele teve de Paulo, causou mudança de vida, porque o que ele escreveu ali, não é para crente imaduro, não é para crente mimimi, é para verdadeiro crente que aceita a exortação, que aceita ser maduro. Como eu falei, ele deixou de ser um hipócrita, para ser um homem íntegro na fé. Assim também como uma das qualidades de Jó que o pastor pregou, ele virou um homem além de reto, íntegro. 1 Pedro, a partir do verso 17, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido,
amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele aprendeu a amar os gentios, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois, aqui ele cita o que Isaías citou e o que o próprio Jesus citou: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maldicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele aprendeu a não ser mais hipócrita. Ele aprendeu que o verdadeiro genuíno, o leite genuíno do Senhor, aquele que não foi contaminado pelos saduceus, pelos fariseus da época, que hoje não é contaminado por essa hipergraça, esse verdadeiro evangelho, esse leite original do Senhor. Ele aprendeu, e levando uma bela de uma exortada de Paulo, o Senhor usou Paulo para converter verdadeiramente Pedro. Como eu falei aqui, Paulo tinha muito menos tempo de fé que Pedro, mas tempo de conversão não significa que você é crente maduro. Tempo de conversão não significa ser maduro na fé. Tem gente que pode ter o tempo de conversão, é a minha idade de conversão, mas não aprendeu nada, continua na mesma. O seu espírito aceitou Jesus, recebeu o espírito continua um bebê, porque até vem para a igreja, mas vem para a igreja apenas para servir peso de papel, só para esquentar a cadeira, não serve para nada. Esse é o problema. Não aceita o crescimento, não quer crescimento. Então Paulo tinha muito menos tempo de conversão que Pedro, só que era muito mais maduro. Paulo é Moisés no Novo Testamento, podemos assim dizer. Depois de Jesus não tem outro no Novo Testamento. E Pedro aprendeu com ele, e até citou ele em 2 Pedro. 2 Pedro 3, ele trata a respeito da vinda do Senhor, e ele cita 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado, ele chama de amado, irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Ele reconheceu ainda Paulo, amém, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Essa palavra aqui é maravilhosa, e ela é muito boa. E outra coisa que a hipergraça gosta de pregar, para finalizar, até usam vários versículos bíblicos, além da hipergraça tem a teoria da prosperidade também, que a maioria quando essa é pregada a teoria da prosperidade, cita um texto, explica um texto, fogem do texto e termina em Malaquias 3:10. O envelope termina nisso, apenas nisso. E a hipergraça gosta de usar versículos, só que versículos pela metade. Efésios 3:20 diz o quê? Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Citam isso, dá glória a Deus. O público fica delírio, fica doido lá, parece que está em êxtase, recebendo o Espírito Santo. Só que esquece de citar o restante do versículo: de acordo com o poder que opera em nós. Isso não é citado. É só, não, Deus é poderoso para fazer. Você vai ser abençoado essa semana. Você vai receber muito dinheiro, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Parou aí. Esquece que é de acordo com o poder que opera em nós. É de acordo com a sua busca. É de acordo com a direção que você recebe e você segue. É de acordo com a sua oração. É de acordo com a sua leitura, com a sua busca da palavra. É de acordo com você estar reunido como igreja, amém? Glória a Deus. E a própria palavra de Deus, eu citei aqui Hebreus 4:12 na oração, falando a respeito da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Até aqui é interessante para eles pregarem, mas ela também
no restante do versículo, fala que ela é boa para discernir pensamentos e intenções do coração. Paulo também cita para julgar os espíritos. E eles gostam de falar, não julgueis para não ser julgados. Gosta de citar aquela passagem que eu esqueci agora, da mulher que ia ser apedrejada. Jesus chega e fala, tem de vós alguém que nunca pecou, que atira a primeira pedra? E não ficou ninguém ali, só ele e a mulher. Até ali eles também citam. Só que o restante que fala, vá, fala para a mulher, vá e não peque mais. Não é para pecar mais. Ele não deu permissão para pecar. E eles usam, não julgueis para não ser julgados. Quando a pessoa costuma falar isso, esse da hipergraça, porque eles falam por trás, deixa o meu pecado de lado. Deixa o meu pecadinho de estimação aqui, deixa ele quieto. Amém? Não sejamos dessa forma. E nós estamos aqui para combater essa hipergraça. Amém? Glória a Deus. Para transmitir esse verdadeiro evangelho. Amém? Apesar de Pedro, como eu falei, foi totalmente maturo em muitos momentos da sua vida, ele recebeu a exortação, e essa exortação causou muita transformação de vida nele. E podemos perceber nas cartas de Pedro o quão profundo ele é, porque a carta, você lê, você até fica triste, porque o tanto de sofrimento que ele fala, mas é tudo por amor a Deus. Apesar de ter sofrimento, traz salvação, porque toda exortação tem uma palavra de consolo no final. Aí ele fala como Cristo sofreu na carne, e apesar, ele não teve pecado e sofreu na carne. Quem de vós acha que não vai sofrer na carne também por causa do pecado? Por isso que Paulo diz que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. E essa luta vai ser até Jesus voltar. Só que, através do Espírito, nós podemos vencer essa carne. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, que vocês fiquem de pé, que a gente possa orar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Fiquem de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. A palavra de Deus também diz em João 4:24 que a hora vem e ela já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É tais assim que o Pai procura. Que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores. Amém, glória a Deus.